Olá, aqui quem fala é o professor Anderson Barreto. Iniciamos agora mais uma aula de História para a turma do nono ano. Na aula de hoje, nós vamos entender como foi a nova República no Brasil, período que se estendeu de 1985 até os dias atuais. Então, nós vamos passar pelos governos de José Sarney, que foi o primeiro presidente pós o regime militar. Vamos passar pelo governo de Fernando Collor, passando por Itamar Franco, depois seguindo para Fernando Henrique Cardoso e por último chegando a Lula, em 2002. Bom, sobre o governo de José Sarney, alguns pontos têm que ser colocados. Primeiro, ele foi eleito pelo colegiado do Congresso Nacional, então não foi o voto direto ainda. Né? Em 85 ainda não tivemos as eleições diretas para presidente e ele foi eleito junto com Tancredo Neves, que era o presidente, porém Tancredo Neves acaba falecendo antes de assumir o cargo e Sarney assume o mandato. Ele convoca a Assembleia Constituinte para criar a nova Constituição do país, que seria feita em 1988. Ele criou a Assembleia em 87 e na área econômica ele criou o Plano Cruzado, que basicamente mudava a moeda nacional, né? Criava o cruzado e buscava renegociar, né, as dívidas do Brasil dentro do FMI e buscar novas receitas para assim combater a crise inflacionária que o Brasil enfrentava naquela época. Um fato curioso era os fiscais de Sarney, né, que eram pessoas comuns que iam nas lojas de supermercados e fiscalizavam os preços, né, caso algum preço estivesse fora do acordo feito com o governo para ser vendido. Um fato curioso dessa época era que os preços de alimentos que a população consumia no dia a dia, né, variavam muito por causa da inflação. Então, todas as semanas, né, o preço do arroz, do feijão, de outros alimentos, ele mudava o preço, ou aumentava ou baixava por causa da alta inflação que impactava o Brasil naquela época. Né? E por conta disso, alguns estoques de alimentos eles acabavam diminuindo, né? Porque os grandes supermercados não tinham como comprar ou armazenar esse alimento por causa da alta dos preços. Então, os alimentos eles ficavam em baixa no estoque. Já a Constituição Federal, né, ela reafirmou os três poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, assegura a liberdade religiosa, o Brasil se torna um país laico a partir de então. A liberdade de expressão e a liberdade política também são reafirmadas dentro dessa Constituição, que segundo muitos historiadores, é a mais democrática da história do Brasil. Na parte de inovação, né, de novidades, nós temos a criminalização do racismo, a autonomia dos povos indígenas e o tombamento das comunidades quilombolas, ou seja, as comunidades quilombolas não poderiam mais ser vendidas ou abandonadas, elas agora são tombadas pela Constituição Federal. Aqui nessa imagem a gente vê o Ulisses Guimarães, que foi um grande líder durante a Assembleia Constituinte, anunciando então a criação da Constituição Federal de 1988. O governo de Fernando Collor foi o primeiro presidente eleito pelo voto direto, né? Então em 90 nós tivemos eleições diretas para presidente e ele foi eleito. Para reduzir a inflação, ele busca privatizar empresas, como foi o caso da Companhia Siderúrgica Nacional, e diminuição de gastos públicos, né? Diminuindo a folha salarial, demitindo pessoas do governo e etc. Além disso, ele abre o capital externo para que ele possa entrar no Brasil. Na área econômica, ele cria o chamado Plano Collor, das medidas mais importantes da época foi o congelamento de contas bancárias acima de 50 mil cruzados novos. Ou seja, qualquer pessoa que tivesse uma conta bancária com um valor acima disso, ela tinha sido bloqueada pelo governo durante 1 ano e meio, né, para tentar conter a inflação do país. O Plano Collor acabou não funcionando e depois de algumas acusações de corrupção, foi criado o impeachment, né, para tirar o presidente Collor do poder em 27 de maio de 92.
né? Atrelado a esse processo de impeachment, surge o movimento dos caras pintadas, né? Que eram adolescentes, pessoas jovens que iam para as ruas do Brasil pedindo o impeachment de Collor e em 92, né, após quase um pouco mais de 2 anos no cargo, Collor renuncia ao cargo e dá o lugar ao Itamar Franco, que era seu vice, né? Ele sofre o processo de impeachment, mas antes do processo ser finalizado, ele acaba renunciando. O governo de Itamar Franco, né, no plano político, um fato curioso é que em 93 ele cria um plebiscito no Brasil para determinar qual era a forma de governo que o Brasil gostaria de ter. Aí estava na discussão a república, o presidencialismo, o parlamentarismo e a monarquia. E acabou sendo vitorioso o presidencialismo. No plano econômico, ele cria o Plano Real, né? Outra medida econômica para tentar acabar com a inflação no Brasil. E dessa vez ele busca criar uma nova moeda o chamado real, né, que até hoje é usado no Brasil, e substituindo o cruzado novo. Através do Plano Real ele consegue então essa regularização da economia do Brasil. Um fato curioso é que ele, em 93 ele também autoriza a fabricação do Fusca, né? Um carro que era símbolo do povo brasileiro, um carro muito popular entre as pessoas de classe pobre, mas que não teve uma grande produção na época, né? Através do Plano Real, da criação do Real, né, em 94, os índices de inflação acabam diminuindo no Brasil, como você vê nesses gráficos, né? Em 88 até 93 a inflação chegava a 916% e a partir de 95 ele vai diminuindo até os dias atuais, né? Fernando Henrique Cardoso foi o próximo presidente, ele foi eleito de 94 a 98. Ele era ministro da Economia do Itamar Franco, foi um dos idealizadores do Plano Real e por conta disso ele acaba conseguindo se eleger presidente em 94. Ele implanta a política de privatizações no Brasil, ele privatiza uma série de empresas estatais e acaba com o monopólio estatal sobre as telecomunicações, ou seja, não era mais uma empresa estatal que comandava a telefonia no Brasil, principalmente a telefonia fixa e a telefonia para o celular. Através desse fim do monopólio estatal, os celulares acabam chegando ao Brasil. Ele privatiza também a companhia Vale do Rio Doce, que era uma companhia de extração mineral, e ele aprova, né, uma mudança na Constituição brasileira, que até então não havia reeleição, e ele acaba conseguindo mudar essa lei e aprova a reeleição no Brasil. Os celulares que acabam chegando no Brasil em 95, 97, são esses celulares mais antigos, né, que talvez vocês não conheçam, mas seus pais conhecem. O segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, ou FHC, aconteceu de 98 a 2000, né? Ele aprova a reeleição e se reelege presidente em 98. Na política externa, ele acaba ingressando no Mercosul, que era um bloco econômico feito entre Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, com medidas para abaixar a taxa de juros e aumentar as relações comerciais entre esses países. Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, notou-se uma polarização no Brasil entre PSDB e PT, principalmente na disputa pela presidência, né? PSDB sendo do Fernando Henrique Cardoso, o partido dele, e o PT com as disputas com o candidato Lula. Em 2002, após perder as eleições 3 vezes e mudar um pouco a estratégia de política, Lula acaba vencendo José Serra, que era o candidato de Fernando Henrique Cardoso, que já não era mais tão bem visto pela sociedade durante seu último governo. Lula acaba se elegendo em 2002 e finalizando então esse assunto de hoje, né? Aqui nesse mapa a gente está vendo como é o Mercosul atualmente, com a Venezuela tendo ingressado no Mercosul a partir de 2002, né? A partir de 2012, perdão. E com isso nós terminamos nossa aula de hoje, uma aula rápida sobre alguns dos governos que existiram na nova república, né? Seguindo 2002, nós tivemos um segundo mandato de Lula, em 2006 a 2010,
Depois tivemos Dilma Rousseff em 2010 até 2014. 2014 a 2016 ela também foi reeleita, mas acabou sofrendo um processo de impeachment e assume seu vice, Michel Temer.